Meu nome é Thiago, professor de Educação Física da UFPQB, e hoje eu vou estar mostrando para vocês uma aula de agilidade, onde a gente também vai trabalhar o nosso exercício aeróbico, beleza? Para isso, nós vamos precisar de uma bola, tá? Desde que seja uma bola maleável e que também ela pingue, certo? E volte na sua mão, não pode estar murcha. E ela também é necessário não estar oval, porque se estiver oval, ela pode bater no chão e ir para o outro lado. Tem que ser uma bolinha bem redondinha mesmo, inteirinha, tá? O que nós vamos fazer também? Trabalhar próximo de parede, tá? Próximo de uma parede. Os exercícios que eu vou mostrar para vocês, eu vou trabalhar de lado, a princípio, para que vocês possam observar os movimentos de forma correta, beleza? Bom, vamos lá. O primeiro exercício que nós vamos fazer vai ser o seguinte: nós vamos manter a bola um pouco acima da cabeça e nós vamos trabalhar ajoelhando, certo? Como que vai funcionar? Bola acima da cabeça durante todo o exercício, apoio o joelho esquerdo, direito, subo, esquerdo, direito, beleza? Nós vamos fazer nesta sequência, tá? Durante aproximadamente aí uns 15 a 20 segundos, tudo bem? Eu vou mostrar aqui para vocês, sem fazer uma contagem, apenas explicando os movimentos, certo? Durante todo o trabalho vamos manter o mesmo ritmo. Então, vamos lá. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, beleza? Então, como eu falei no começo, 15 a 20 segundos desse mesmo exercício, tá bom? E durante esses 15 ou 20 segundos, procurar manter a mesma intensidade. Se você acha necessário aumentar a velocidade do movimento, pode aumentar, tudo bem? O próximo exercício que nós vamos fazer também utilizando a bola será o seguinte: nós vamos realizar um movimento de afundo, certo? Como que vai funcionar? O afundo é quando a gente lança a perna à frente e faz uma pequena flexão do joelho, sem tocar no solo. A bola, como que vai funcionar? Vamos passar por entre as pernas, certo? Nesse espaço que fica aqui entre as pernas. Passei, levo a bola ao lado, certo? E aí a gente vai invertendo a perna que vai à frente. Esse aqui nós vamos fazer a perna movimentando 10 vezes cada perna indo à frente, beleza? Então como que vai funcionar? Então vamos lá. Primeira sequência. 1, as duas pernas. As duas pernas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a última. 10, beleza, parou. Esse daqui nós vamos fazer uma série de 3 séries com 10 movimentos, 10 repetições, certo? Sendo que a repetição é contada quando a gente passa pelas duas pernas, beleza? Bom, o terceiro exercício nós vamos usar agora a parede, certo? Como que vai funcionar? Nós vamos lançar a bola contra a parede, beleza? E vamos, quando pegar a bola novamente, nós vamos agachar. Procura sempre lançar na mesma altura, certo? Como que vai funcionar? Lancei, agachei, lancei, agachei, lancei, agachei. Aqui no caso eu estou lançando com uma mão só, mas você pode fazer com as duas mãos. Lembra quando eu falei que a bola precisa ser redondinha mesmo? Porque se a gente lançar e ela for meio oval, ela pode bater e ir em outra direção, beleza? Então como que vai funcionar? Lança a bola contra a parede e vamos realizar um total de 10 agachamentos. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Importante nesse exercício aqui, antes da gente retornar o movimento para cima, eu lanço, seguro, agacho. Não é para jogar a bola quando estiver fazendo aí um agachamento. Levanta e aí sim você lança a bola, beleza? Foi o terceiro exercício, agora vamos para o quarto. Nós vamos lançar a bola para a parede ainda, certo? E aí tem 3 movimentos. Vou fazer de frente para vocês, simulando o lançamento contra a parede. Então, como vai funcionar? Mantenha as pernas afastadas,
afastadas, certo? Nós vamos fazer o lançamento da bola. Primeiro, lateral, jogou na parede, pegou. Leva a bola entre as pernas, jogou na parede, pegou. Na outra lateral, jogou na parede, pegou, certo? Então vamos lá, para a parede, pernas afastadas, meu lado direito aqui, ó. Lancei, peguei, meio, lancei, peguei, lateral, lancei, peguei, beleza? Esse daqui nós vamos fazer durante 15 a 20 segundos também, beleza? Então, como que vai funcionar? Perna afastada, direita, meio, lado, meio, direita, meio, esquerda, meio, direita, meio, esquerda. Beleza? Fácil, né? Beleza. Agora sim, nós vamos para o quinto e último exercício. Esse aqui talvez seja o mais complicado de todos, tá? Nós vamos precisar de um pouquinho de velocidade para executar o movimento. Como que vai funcionar? Vou fazer de costas para vocês, certo? Pernas afastadas, tá? Vamos deixar as pernas um pouquinho afastadas, porque essa bola a gente vai lançar entre as pernas, fazendo com que ela pingue antes e depois vai tocar na parede. Durante esse trajeto da bola, a gente tem que virar rapidamente para pegar a bola, sem deixar ela cair no chão, certo? Vou fazer agora aqui para que vocês possam observar. De costas para a parede, então, certo? Lança a bola, se você conseguir, procura olhar entre as pernas, tá? Lancei, peguei a bola, certo? Então, lancei, rapidamente viro, pego a bola. A gente pode ir alternando o lado para que a gente vira. Então aqui, ó, no caso, eu estava virando para o meu lado esquerdo. Então, ó, se eu virei para o meu lado, primeira vez para o lado esquerdo, segunda vez, lado direito. Beleza? Esse aqui nós vamos realizar em 3 séries de 10 movimentos. Os movimentos são contados a partir da movimentação da bola entre as pernas, tá? Então é assim, jogou, pegou, 1, jogou, pegou, 2, jogou, pegou, 3, jogou, pegou, opa, 4, vai acontecer isso, certo? Jogou, pegou, 5, jogou, pegou, 6, jogou, pegou, 7, jogou, pegou, 8, jogou, pegou, 9, jogou, pegou, 10, beleza? Bom, esses foram 5 exercícios que eu passei para vocês, voltados para agilidade e exercício aeróbico, beleza? Espero que vocês possam estar curtindo nossas aulas, nossos vídeos aí no canal do YouTube, no portal da COP. E espero também que vocês possam estar participando de todas as aulas. Valeu, pessoal, obrigado e até a próxima!